Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Para quem não viu, ou quem ainda não olhou o AVA, mas deveria estar olhando constantemente, informo aos senhores que tem uma atividade. Lá, a atividade parcial foi colocada ontem. Então, vocês bastem olhar lá a unidade 1, sessão 2, no pós-aula, que vai ter já uma atividade para vocês me entregarem no próximo dia 15 de setembro, ou seja, tem mais do que tempo para fazer o que está lá. Tá? Tem uma semana para isso. Por favor, fazerem. Está no Google Forms, tá? E depois vocês bastem clicar e enviar para mim, tá? Avisem os coleguinhas de vocês que estão cada vez mais aparecendo menos na aula. Isso não é uma boa conduta, tá? E eu não vou prorrogar nada. Então, favor olhar a aula, comunique a eles se vocês quiserem, mas já está gravado, já está registrado, está tudo certo para mim. Então, unidade 1, sessão 2, pós-aula, já tem atividade parcial valendo 1000 pontos, já para registro, já para a gente poder eliminar essa questão da nota, ok? Então, vamos lá. Tendo falado isso, vamos nessa. Aí, pronto. Deixa eu abrir aqui. Então, falávamos na semana passada sobre sistema tegumentar, né? Ou seja, estamos quase finalizando já essa parte de tecido epitelial, conjuntivo, já estamos no tegumento, né? Lembrando para vocês que falar de tegumento significa falar de epiderme, que corresponde ao tecido epitelial, derme, que corresponde ao tecido conjuntivo, e hipoderme, a mesma coisa, também tecido conjuntivo, e essas três camadas correspondem ao tegumento. Estão vendo o slide, garotos? Certo? Sim, professor, tudo certo. Ótimo. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos são bastante importantes porque, como dissemos semana passada, na semana anterior, tínhamos aí a questão, obviamente, desse epiderme, que considerava que era formado pelo chamado tecido epitelial estratificado pavimentoso, tá bom? E, é claro, seguindo, dando suporte a esse epiderme, tínhamos aí o tecido conjuntivo frouxo, tá bom? E o conjuntivo denso, que correspondia à derme, tá? E, posteriormente, teríamos aí um tecido no qual, ricamente constituído de tecido adiposo, em que você encontrava exatamente o quê? De conjuntivo frouxo, né? No qual você encontrava aí a questão do unidos a eles, né? A questão do periósteo e o pericôndrio. O pericôndrio, vocês já conhecem, que é exatamente o tecido que dá nutrição ao tecido cartilaginoso. O periósteo, nós vamos falar mais dele daqui a pouco, porque daqui a pouco estamos falando sobre tecido ósseo. Então, com isso aí, nós já podemos falar exatamente, o que falta exatamente seria o quê? A questão dos anexos, né? E a pele encontra-se, como eu falei a vocês, diversos itens, os quais todos foram comentados em tecido epitelial. Por isso, aquela minha perspectiva de podermos exatamente falarmos logo desse epiderme para dar base a vocês, e com isso agora o trabalho fica um pouco mais fácil, porque eu sei que vocês estão estudando, já viram o material, já viram os vídeos, já viram a literatura, já viram certamente também os meus slides que estão lá, tudo isso aí junto, obviamente isso é uma mera revisão, isso que eu vou falar agora, né? Frente ao que a gente já conversou. Então, você tem aí como proteção principal a questão da queratina, né, que é uma glicoproteína que dá espessura, que dá exatamente essa proteção mecânica à estrutura, ou seja, só você botar a mão, seria bem essa a questão, no seu calcanhar, ou no seu joelho, ou no seu cotovelo, você nota que é um tecido mais grosso. Então, esse tecido, exatamente por ser grosso, ele tem aí uma camada, tá bom? Na qual exatamente é formada pela queratina. Temos ainda as questões de regulação de temperatura,
tá bom? Dadas exatamente pelo quê? Pelo próprio tecido adiposo como base, tá? Onde ele exatamente tem o quê? Diversos, obviamente, tem uma quantidade boa aí de lipídios, importantes para dar certamente uma série de funções, dentre elas, desde a questão de nutrientes, reservas, né? Até eventos associados aí a questão de, como é que se chama? A questão exatamente de produção com base exatamente para alguns hormônios muito importantes, que vocês já viram, vão ver posteriormente aí nas suas disciplinas, né? Principalmente em renal, digestivo e hormonal. Então, vocês vão ver dentro em breve isso aí. E é claro, ou já viram, né? Vocês são quarto semestre. Então, com isso, você vai ter um importante que é caráter de reserva. Outro ponto importante é a questão das glândulas sudoríparas, que garante também até mesmo não só apenas a questão de eliminação de excretas, mas vale a pena ressaltar também a própria questão de temperatura, conforme eu expliquei a vocês. Toda vez que você tem o quê? Suor sobre o corpo, esse suor certamente vai o quê? Evaporar. Então, quando ele evapora, ele leva consigo a questão da temperatura. É só você pensar num ferro de passar. Quando você molha o dedo e encosta nele, você vê que há aquela vaporização rápida do líquido, né? Você encosta, dá uma vaporização rápida. É o mesmo que acontece em relação ao nosso organismo quando a gente tem o suor, tá bom? Nessa superfície do corpo. Então, isso favorece bastante essa questão. Outro ponto interessante é a questão, certamente, produzida aí por células conhecidas como melanócitos, de um pigmento conhecido como melanina. Então, a melanina ela vai ajudar exatamente na questão da pigmentação e acaba sendo um filtro natural em relação à própria célula, perdão, em relação à emissão dos raios solares na pele. E outro ponto bastante importante, falando em raios solares, é quando você se alimenta exatamente o quê? De eventos que têm a base da chamada vitamina D, ou seja, a provitamina D, que se encontra inclusive num desses lipídios, como eu disse, a questão do colesterol, e é claro, isso vai migrando para a pele. Então, quando ele chega, esse tropismo em direção à pele, tá bom? Essa movimentação em direção à pele, com o efeito da luz solar, ele vira vitamina D ativa, e o que é chamado calciferol. Ok? Dúvidas, perguntas, alguma coisa a falar, etc, etc? Tudo certo? Vamos lá. Professor, o senhor consegue me ouvir? Eu estava tentando falar um tempo e não consegui. Alto e claro. Tá baixo? Eu lembro também, não foi porque eu estava tentando falar e aí eu me dei conta que o pessoal não estava conseguindo me ouvir. Ah, tá. Não, tá 100% o microfone, tá tudo bacana. Você tá me ouvindo bem, amigo? Agora sim. Eu lembro O também seu, uma vez o que seu o tá senhor... chiando um pouquinho. Tem alguma coisa interferindo. Mas dá para ouvir? Dá pra ouvir você. Dá pra ouvir Eu sua lembro voz. também que o senhor falou que a pele é uma das primeiras barreiras de defesa contra eventos externos. Isso, Jamil. Correto. Aí o que tem? Jamília? Não, porque o senhor falou se tem alguma coisa a acrescentar. Aí eu... Ah, não, exatamente. Eu perguntei só se vocês queriam complementar com alguma coisa, algo. E certamente esse aspecto é muito importante, Jamil. E por que isso? Porque falar de pele certamente te leva também à imunohematologia, né? Nós vemos exatamente a questão da barreira mecânica, importantíssima para o organismo. Isso faz com que você tenha, certamente, que é importante evento de defesa, né? Quando a pele está íntegra, tá? Então isso faz com que você tenha, certamente, que evite uma série de acessos de agentes, o que? Patogênicos, de agentes, obviamente, que podem interferir em relação ao organismo, tá? Então isso é bastante importante em virtude disso aí. É mais em função disso. Pronto. Mais alguém? Alguma coisa? Então vamos nessa. Então, como eu estava falando a vocês, deixa eu compartilhar novamente. Nesse sistema tegumentar, sempre lembre de uma coisa. Vamos lá, meu filho. Pronto. Sempre lembre de uma coisa. Você falar da pele, ela sempre vai ser esse somatório entre epiderme e derme, tá? Ou seja, um tecido epitelial e um tecido conjuntivo. Mais um outro tecido conjuntivo, que é a hipoderme. Rico, como eu falei com vocês, como vocês podem ver aqui até pela própria figura, a questão do tecido adiposo, tá? Ele se encontra aqui. Exatamente as nossas reservas estão nessa região. Então, o tegumento, com isso, com essa soma dos dois, você vai ter um tecido onde? Na epiderme,
pouco espaço entre as células, né? Típico exatamente do tecido epitelial, né? Células justapostas, e logo após, aí você vai ter também a questão, obviamente, da própria base do tecido epitelial, né? E a lâmina, né? Lâmina basal, e logo em seguida é o que? A derme, bastante vascularizado, nervos, obviamente também com o quê? Com alguma, as bases, onde você vai ter, daqui a pouco eu vou falar em relação aos pelos, né? As estruturas musculares que deslocam esses pelos, nós vamos conversar já já sobre isso. E a questão da vascularização rica, obviamente por ser o quê? Um tecido conjuntivo. Então isso garante exatamente essa questão da nutrição desses tecidos. Isso faz aí, como eu disse a vocês, ó, aquelas características do tecido epitelial avascular, ou seja, sem vasos sanguíneos. Não existe exatamente a questão, ou pouquíssimos, né, nervos, né, mas você vai ter a grande maioria, os chamados receptores sensoriais, tá bom? E as camadas, como nós falamos, dentre elas a queratinizada, né, aquela que é bastante, exatamente daquela espessura em determinadas regiões, em função exatamente do atrito mecânico. E quando a gente vai vendo isso aí, no próprio sistema tegumentar, você pode considerar essas camadas como as chamadas germinativas, né? Onde você teria a questão das células tronco, né? O famoso parênquima, né? E ele faz com que você tenha aí renovação de células constantemente. Então, com isso, quando você perde, quando você toma sol, essas células se rompem, e com isso você também tem o que? A dispersão dessas células, elas são todas repostas. Então, como elas são repostas, então você constantemente tem trocas, né? Algumas centenas delas aí, uma boa quantidade disso aí acontece principalmente durante o período noturno, né? Que é o período no qual, principalmente, temos uma grande reposição celular, tá bom? Por células novas. Então isso vai ser bastante importante. Outro ponto importante é a questão das células da estrutura da camada espinhosa, né? Você vai ter células cuboides, que vão ter pequenas protuberâncias que a gente chama exatamente de espinhas, né? Temos a granulosa, tá bom? Que também vão ser mais achatadas, tá bom? São impermeáveis à água. Então, com isso, evita perdas de água. Então, você vai ter pontos da pele que não será tão fácil o acesso da água. E, por último, você vai ter a lúcida, na qual você tem o citoplasma aí, com filamentos de queratina, dando exatamente uma estrutura queratinizada, muito parecida com você ter uma mais grossa, conhecida como córnea, né? Que é ricamente presente a questão aí da queratina em si. Deixa eu ver quem está aqui. Então, com isso, temos aí a questão exatamente. Só um minutinho. Dessa riqueza em função exatamente dessas camadas, né, dando características específicas a esse tecido. Isso faz também que, como eu falei a vocês, tem pontos específicos de maior atrito e que você vai ter certamente uma maior quantidade disso aí. Repara exatamente até pela própria figura, né? Camada córnea, lúcida. Você tem exatamente, tipicamente, essa parte mais espessa, né? Vamos chamar dessa maneira. Isso vai tudo acima, vai exatamente junto compondo o tecido epitelial. Alguns mais abundantes em pontos de maior atrito, como eu disse a vocês, como o calcanhar, obviamente, a questão do nosso cotovelo, a questão do joelho, pontos específicos. Outro ponto importante que sempre a Professor, gente... Opa, pode falar. vai ser sempre nessa ordem da imagem, tipo a ordem das camadas? Ele vai ser sempre assim ou se modifica de acordo com o lugar? É mais ou menos. Geralmente, o que você vai poder ter, às vezes, é o maior espessamento, tá? Então, com isso, você pode ter um espessamento um pouco maior ou um pouco menor. Mas a ordem mantém-se mais ou menos a mesma, com poucas variações. Como ao longo, estamos falando do corpo inteiro, né? Então, isso aí é uma pequena variação entre um local e outro. É quando eu sempre comparo assim. Você fala do rosto, que é um pouco mais fino, né? Se você pegar no seu rosto, ele é um pouco mais delgado, né? Mais suave, comparado exatamente ao calcanhar, né? Que é bem mais grosso. Então, você faz uma comparação entre regiões, você vai ter uma pequena, maior ou menor, vamos chamar assim, quantidade de queratina. Então, isso faz com que você tenha exatamente essas pequenas variações em função disso aí. Isso tudo vai depender do local específico. Mas, geralmente, queratina está muito associada com partes mais de atrito, ou superfícies como o próprio estômago, né? E que você tem lá
a questão do próprio ataque do ácido clorídrico, né? Corroendo, né? Tentando corroer, tentando desgastar aquela região. Então, com isso, o organismo faz uma defesa exatamente da região do estômago, garantindo grandes quantidades de queratina, né? Em função disso aí. Como eu disse, depende de tecido acessível. Você compara com o esôfago, por exemplo, comparando o estômago, o esôfago é bem delgado, isso é bem fino lá no esôfago. É uma mera questão de quantidade, entendeu? Seria isso. Então, quando você fala exatamente em relação à própria epiderme, você também tem a questão, como eu disse a vocês, dos melanócitos. Os melanócitos são exatamente células as quais vão ser o quê? Vão ser importantes para que você tenha aí a questão da própria questão da produção de pigmento, tá? Isso dá exatamente a cor da nossa pele, né? Se definir exatamente dando a cor da nossa pele, maior ou menor, a depender certamente da incidência solar, tá bom? Isso também ajuda bastante nisso. E é claro, você tem aí com uma questão, obviamente, de uma grande produção, e aí é a grande questão, quando você expõe muita pele ao sol, à luz solar, você pode estimular exatamente eventos dos ácidos nucleicos, como a questão do DNA. Então, pode causar, desreprimir, às vezes, em relação ao eventos como, por exemplo, os próprios cânceres, né, que nós falamos ainda há algum tempo atrás. O tumor, exatamente o tumor, a questão do câncer de pele, é muito associada a essa questão de excessivas exposições ao sol. Então, isso faz com que você tenha certamente aí uma probabilidade grande de ativar certas sequências gênicas, tá bom? Que podem vir a causar certamente alterações em relação ao organismo. Então, isso é bastante relevante em virtude disso aí. Então, melanócito, a melanina em especial, o pigmento, entra muito para nos auxiliar nessa questão protetora em relação ao corpo. E é claro, muitas vezes, em função exatamente dessa quantidade de melanina em si, você pode ter o quê? Alguns eventos associados exatamente por alterações nessa pigmentação. Você tem o albinismo, que é uma doença genética, tá bom? Ela está associada exatamente ao que o que a gente chama causada por genes recessivos, são genes exatamente que só conseguem se expressar quando estão aos pares, né? É diferente de um gene dominante, que você pode ver isso em genética, e que exatamente basta um alelo deles para você poder ter expressão. Então, com isso, dá uma deficiência exatamente na produção de melanina. Então, com isso, você vê perfeitamente que há uma diferença em indivíduos exatamente que não possuem melanina, consequentemente, então vai ter baixa coloração, praticamente nenhuma, né? E, consequentemente, fica sujeito, ele é muito suscetível exatamente ao que é doenças de pele, como, por exemplo, o próprio câncer de pele em si. E as queimaduras se tornam eventos muito mais constantes nesses indivíduos, por eles não terem o próprio evento protetor, que é a melanina. Outra patologia que, inclusive, ainda há muito mistério em relação a ela, é o chamado vitiligo. O vitiligo, ele é um evento em que o indivíduo simplesmente não tem, não também apresenta uma despigmentação, tá? Isso aí são fatores que associou-se, alguns falam a hipótese em relação a doenças autoimunes, outras hipóteses falam exatamente de gatilhos associados com a própria questão de, vamos chamar assim, de eventos, tá, associados à questão, por exemplo, de fatores emocionais, tá? Então, isso é bastante importante, importante para sempre ser relevado em relação disso aí, tá bom? Eventos ligados à questão de aspectos emocionais, muitas vezes se tornam gatilhos para disparos exatamente desses fatores, como a questão do desaparecimento, tá bom? Inibição da produção de pigmentação, tá bom? Alguns mais, outros menos, mas isso tudo vai gerar, no final das contas, uma grande sensibilidade ao sol, em função disso aí. Ambos os aspectos estão associados a isso, tá? A derme, vindo a seguir, né, nessa segunda camada aí, ela acaba sendo o quê? Tipicamente um caráter conjuntivo, ou seja, células mais espaçadas, vascularização que você tem aqui, né, exatamente rica, né? Nervos, os nervos encontram-se aí, tá bom? Então, é claro, tudo isso somado a fibroblastos, tá bom? Fibroblastos, sempre lembrem que essas células são células as quais são muito importantes para o quê? Produção de colágeno, a questão de, inclusive, modificação, formação de outros tipos celulares, tá bom?
como tecido ósseo, como tecido cartilaginoso. Então, diversos tipos aí estão associados a isso. Tá? Então, isso é bastante importante, os fibroblastos, em função, principalmente quando a gente fala em caráter de cicatrização, tá? Então, quando você tem rompimento teciduais aqui, o fibroblasto ele entra em ação, produzindo exatamente camadas de reposição, tá bom? Inicialmente que de própria eventos colágenos, né? Então, com isso, você tem como repor rapidamente isso aí em função disso, tá? Outro ponto importante seria a substância amorfa, já que isso é um tecido conjuntivo, você tem espaçamento entre as células, consequentemente, um preenchimento, tá, de grande quantidade de substância amorfa, característica típica exatamente de um tecido conjuntivo. Só um minutinho. Isso faz com que você tenha certamente aí todos esses aspectos que eu acabei de citar. Outro ponto importante é que você vai ter camadas. Camadas exatamente chamam o quê? De papilares, papilar, né? Ou reticulares, né? Reticular. Então, uma mais superficial, que é a papilar, e outra que é mais profunda, que é a reticular. E exatamente o que eles chamam de papilas dérmicas, né? E tem um sistema elástico, ou seja, permite exatamente aquilo que eu falei para vocês. O tecido, ele acaba podendo você esticá-lo, tá? Tanto que você nota uma coisa até interessante. Você toma sol, às vezes, você está prestes a descascar, né? Aquela coisa de soltar a epiderme, soltar exatamente isso. Você nota que se você estica demais a pele acaba se rompendo. Por quê? Pelo ressecamento, né? Então, com isso, o tecido elástico, o sistema elástico, ele evita exatamente esses rompimentos mais profundos, né? Então, às vezes, até você vê em ferimentos, às vezes você tem aquela contenção, aquela retração do tecido, então às vezes você estica demais e ele acaba se rompendo, porque ainda está sendo todo reposto. Mas o sistema elástico te ajuda exatamente a fazer essa movimentação em função disso. Então é bastante interessante, principalmente quando a gente for falar na questão de locomoção, né? Juntar aí a questão do tegumento, mais o cartilaginoso, mais o ósseo. Quando falar desse trio todo junto, tá? Você vai simplesmente ter o quê? O chamado sistema locomotor. Então, com isso, eu consigo movimentar meu corpo sem, é claro, haver um rompimento dos tecidos em si. Dúvidas, alguma coisa, meninos? Isso aí tudo que eu falei até agora? Tudo certo? Então tá bom. Com isso, a derme acaba tendo uma série de anexos, tá bom? Bastante importantes em função disso aí, né? Os chamados pelos, unhas, tá bom? Glândulas, as quais, inclusive, nós conversamos, tá bom? As chamadas exócrinas, endócrinas, tá bom? Perdão, endócrinas não. Exócrinas, basicamente, tá bom? Então, com isso, o que vai acontecer? Uma série de glândulas vai estar aí, além das chamadas terminações nervosas. Esses eventos todos vão compor a derme, então vai ser bastante importante em função disso aí. Inclusive, o próprio pelo, tá? Ele a base dele, o folículo piloso, fica inserido dentro da derme, tá bom? Onde você vai ter músculos aí, pequenos micromúsculos que vão ajudar na movimentação, que o pelo não fica parado, ele consegue se movimentar. Então, com isso, em função exatamente desses músculos sendo estimulados, ele se eleva ou abaixa. Tanto que você, quando sente frio, né, só você lembrar, você vê que os pelos, o que? Eles sobem, né? Até você pode notar isso perfeitamente em função disso aí. Células da derme, como eu disse a vocês, não vou me deter tanto nisso, até porque nós já vimos cada um desses tipos celulares, cada um deles foi descrito, né, para vocês. Eu vou apenas fazer um pequeno comentário sobre eles. Então, qualquer coisa, se quiserem ver, ou certamente já viram, que eu sei que vocês estudaram e vão poder responder também lá minha atividade no próximo dia 15, vocês vão ver lá que a gente falou desses tecidos, dessas células todas que estão aí. Fibroblasto, com a sua participação, certamente, ele é importante para a produção de colágeno, né? E ele permite exatamente sofrer um processo que a gente chama aí de poder sofrer uma desdiferenciação, ou seja, ele consegue voltar ao estágio embrionário para se tornar outras células. Então, com isso, ele pode se tornar o quê? Uma célula óssea, por exemplo, um osteócito, tá bom? Um osteoblasto, futuramente. Ele pode se tornar também a questão de uma célula como, por exemplo, um condroblasto, tá? Esse condroblasto, vocês sabem que é uma célula cartilaginosa, também isso é importante. Ele pode fazer com que você tenha também aí a questão da formação de células, como, por exemplo, os próprios macrófagos, mastócitos, que, inclusive, se encontram nos grupos do sistema imune, junto com plasmócitos, linfócitos. E o que eles têm de especial, essas células? Macrófagos são células fagocitárias. Em especial, esses macrófagos levam um nome.
quando estão na pele, tá? Essas são as chamadas células de Langerhans, tá? As células de Langerhans são exatamente células macrofágicas que migraram, certamente, quando tinha seu estado como monócito e sofreu exatamente o que? Uma modificação, uma diferenciação mesmo para macrófago, se tornando uma célula ativa, tá bom? Na pele. Essa célula é conhecida como célula de Langerhans. E essas células são tipicamente de defesa, ou então para ativação de outros tipos, como linfócitos T, em que eu posso ativar o sistema imunogênico, né? Com isso, eu posso fazer a apresentação de antígeno para onde? Para os linfócitos T. Temos aí os mastócitos, tá bom? Também que são células importantes envolvidas exatamente com substâncias vasodilatadoras, tá? Principalmente quando você nota, às vezes, questões alérgicas, eventos exatamente dos mastócitos são importantes para esses eventos, falando de patologia, ou falando da questão exatamente no citoplasma destas substâncias vasodilatadoras, promove o que é uma abertura de poros. Então, com isso, eu consigo migrar células, de repente, do vaso sanguíneo para o quê? Para o tecido, favorecendo exatamente a defesa do local. Se houver um processo inflamatório, de algum ataque, rompimento de tecido, um ferimento do tipo, tá? E é claro, os plasmócitos são derivados de um tipo de linfócito, que é o B de bola. Então, o linfócito B de bola se torna uma célula ativa, que é o plasmócito, e vai secretar anticorpos. Anticorpos exatamente são o quê? São proteínas de defesa, e certamente vocês vão ver, ou já viram, obviamente, aí na questão de imunologia. Tá? E por último, nessas células da derme, temos as células adiposas, células exatamente importantes para quê? Para os eventos de acúmulo exatamente de lipídios, tá bom? E esses lipídios, por sua vez, podem ser o quê? Caráter de reserva, ou então, simplesmente, você pode também ter importante armazenamento de, por exemplo, como colesterol, vão ser fontes importantes para a base de construção de alguns hormônios, como testosterona, tá bom? Algumas coisas do gênero. Vamos em função disso aí. Uma perguntinha, alguma coisa? Tá bom. Então, com isso, tá? Lembre-se sempre do seguinte: você tem órgãos anexos como o quê? Os pelos. Os pelos vão ser exatamente o quê? São estruturas queratinosas, tá bom? Importantes também para o quê? Uma questão de captação de estímulos, né? Por isso que são recepções sensoriais. Serve como isolamento. Para a gente até que não funciona em parte isso. Isso é muito mais visto em outros mamíferos de grande porte, né? Se você for pensar no urso polar, por exemplo, animal com muito pelo, seria exatamente isso aí, para esse isolamento térmico, né? Acaba sendo também um fator de proteção importante, tá bom? Ele tem eventos exatamente de crescimento aí relevantes, tá bom? Então, com isso, essa duração há uma variabilidade, tá bom? Certamente tem alguns períodos que você pode ter, por exemplo, o próprio crescimento no couro cabeludo, no cabelo, né? Você vai ter períodos em que você vai crescer um pouco mais que outros. Ele tem uma proveniência, tá bom? Muito mais associada à epiderme, tá bom? E é claro, exatamente a partir de uma estrutura que a gente chama de folículo piloso. E na sua base, você encontra exatamente o quê? Os chamados músculos, né? Um tecido muscular, fibras musculares, pequenas fibras musculares, e é claro, tendo também ainda a questão das glândulas sebáceas, né? Que são glândulas as quais produzem elementos lipídicos, né? Então, essas glândulas sebáceas são responsáveis por isso aí. Aqui é exatamente a base de um pelo, né? A estrutura de um pelo. Onde você tem aqui exatamente a questão do epiderme, né? Da epiderme. Tá bom? Isso aqui tudo é o tegumento, lembre sempre disso. Uma parte mais superficial, onde você tem a epiderme. Depois você tem a derme e aqui embaixo o panículo adiposo, tá bom? Tecidos mais é a hipoderme, né? Então, com isso, você tem aqui uma estrutura muscular que ajuda na movimentação da estrutura pilosa, tá bom? Você vai ter a raiz, a base dela aqui encaixada no tecido hipodérmico, bastante vascularizada, exatamente por isso ser o quê? Um tecido no qual é um tecido tipicamente conjuntivo, tá bom? Essa segunda camada aí, lembre sempre disso, tá? E é claro, isso também faz com que você tenha o quê? Uma projeção dele para fora e do corpo em virtude disso aí. Outro ponto, outro anexo, para a gente até que não tem tanta funcionalidade, tem muito mais para os animais, outros tipos de mamíferos, certamente seria muito mais funcional, que seria a própria unha, tá bom? São estruturas queratinosas, encontradas exatamente na extremidade dos dedos, né?
onde você tem o quê? Uma estrutura que se encaixa ali. Então, com isso, pode dar uma proteção para esses locais, uma estabilidade. Então, pequenas utilizações como manipulações de objetos, né? Você pode pegar acesso a objetos em função disso aí. Tudo isso aí é uma coisa muito mais, né, a função dela muito mais ativa, vamos dizer, seria para outros tipos de mamíferos, né? Exceto a gente. Outro ponto seria as glândulas anexas, as quais nós conversamos, tá bom? Ou seja, onde você tem aí, como eu disse a vocês, a própria glândula sebácea, uma glândula tipicamente exócrina, que libera a sua secreção para fora do corpo, tá bom? E é claro, isso aí você tem ela com o quê? Formadas por ductos, tá bom? Onde você tem o folículo piloso, inclusive ali próximo a ela, tá bom? E diretamente essa ligação, né? Onde você tem ela ligada em função da superfície. Nós temos outros, também temos a questão das glândulas holócrinas, por isso elas são chamadas de holócrinas, tá bom? Porque liberam esse conteúdo para fora do corpo, tá bom? Para fora, exatamente para a superfície da pele. E esse produto tem um caráter lipídico, gorduroso, tá? Por isso que às vezes, o que acontece? Certas estruturas, tá bom? Inclusive há uma produção às vezes, de bactérias, então às vezes pode bloquear essa região. Então, com isso, você acaba perdendo a estrutura em si, como um todo. É o que acontece muito no rosto em função disso, da oleosidade. Tá? Outros tipos também, você tem a sudorípara, tá bom? Que é um pouco mais enovelada, então com isso, importante, como eu disse a vocês, para a regulação de temperatura, tá bom? Em função exatamente de você ter o quê? Uma estrutura em que você tem a liberação, certamente, dos lipídios, ou perdão, do suor, tá bom? E com esse suor acaba sendo, em função exatamente dessa grande quantidade de água, podendo regular essa temperatura do próprio corpo em si, tá bom? Quando ela evapora, ela rouba calor da superfície. Essa é a grande vantagem de você ter o que? As glândulas exócrinas com o suor. E, é claro, também é um importante evento, quando vocês forem estudar farmacologia, vocês vão ver que é um importante evento para você o que? Liberar substâncias tóxicas. Então, nas glândulas sudoríparas, permite que você libere uma série de produtos, tá bom? Via a questão da própria secreção da glândula sudorípara. Você também as chamadas também são conhecidas como merócrinas, tá bom? Porque exatamente elas liberam apenas você teria a questão exatamente o quê? De glândulas onde você libera o quê? Vamos chamar assim, apenas essa secreção, tá bom? E ela está toda a superfície corporal, tá bom? Como eu falei a vocês, rica em água e sais. E ainda tem as chamadas apócrinas, como eu disse a vocês, que podem também ter o quê? Glândulas que vão acaba tendo o quê? Essa quantidade grande de lipídios e proteínas, então às vezes você acaba perdendo isso aí, inclusive, né? A glândula, quando é eliminada, é aqueles cravos e espinhas, né? Então, com isso, você tem uma eliminação da estrutura completa em virtude disso aí. E, é claro, acaba tendo um odor característico causado exatamente pela presença de bactérias. Como tem muita riqueza de proteínas, em função disso aí, você pode ter uma produção franca aí de bactérias em função disso. Tá? E aqui o que eu já mostrei a vocês, a própria glândula sebácea aqui e a glândula sudorípara, tá? Então, exatamente aquele espectro enovelado que ela tem, com o quê? Com o ducto externo, e aqui a glândula sebácea, tá bom? Na base exatamente do folículo piloso, fazendo com que você possa exatamente liberar secreções, né? Secreções à base de lipídios, gorduras, em função disso aí. Outra coisa que é importante é esse sistema, o que eu chamo de sistema sensorial do corpo, tá? A gente fala muito disso em sistema nervoso, a gente comenta aqui, exatamente porque as terminações nervosas estão por todo o corpo. Então, você tem diversos botões nervosos, exatamente terminações dos neurônios, né? De nervos, né? Então, consequentemente, você vai ter diversos tipos, que levam alguns nomes. O Fine, associado a calor, o Krause, baseado exatamente relacionado ao frio, o Patini, que é exatamente para pressão, Meissner, onde você teria tato, tá bom? Esse tato é um pouco mais profundo, né? Em relação aos outros, né? O Merkel exatamente também está associado à pressão e tato, e você ainda tem os chamados nociceptores, que chamam exatamente das terminações
associadas à dor, tá? Então, inclusive, vocês veem, alguns de vocês vão ver isso mais ainda em sistema nervoso, e certamente também alguns comentários em outras disciplinas em função disso aí. Tudo isso é importante para caracterizar exatamente o sistema sensorial, tá bom? Por todo o organismo. Então, é bastante extenso, da cabeça aos pés, você tem esse sistema exatamente enviando o quê? Informações para o cérebro. O cérebro acaba identificando, obviamente, esses estímulos que podem vir de qualquer parte, qualquer parte em especial. Perguntinhas, alguma coisa? Tudo certo? Enquanto eu bebendo Professor, água. eu tenho uma dúvida. Diga, quem fala? Aquela questão, algumas pessoas têm alguns sinais que formam na pele, né? E às vezes esses sinais, eles têm um crescimento de uma quantidade de pelos. Por que acontece isso? Depende, às vezes você tem variações genéticas, tá bom? Em relação ao corpo, às vezes certos genes se expressam. Então, às vezes, por exemplo, se você pensar, quer ver uma variação genética muito comum? É o que eu chamo de hipertricose. Hipertricose são pelos que às vezes saem do ouvido das pessoas. Não é uma região típica você ter pelos, mas aparece. É uma característica exatamente de genes. E às vezes isso acontece ao longo do corpo, tá bom? Algumas células alguns genes podem entrar em ação e pode ser expressado exatamente o que é a formação de pelos. Não teria assim uma patologia, algum problema em especial. É muito mais associado exatamente a variações que você teria aí genéticas em função disso aí, tá bom? Seria isso. Entendi. Ok. Então, isso aí. Alguém mais? Tudo bem. Com isso, vamos para a última camada, né? Que é exatamente a base desse tegumento, né? Falamos da epiderme, falamos da derme, e a última é a hipoderme, né? Que eu falo o tempo todo em relação à própria riqueza em tecido, o chamado panículo adiposo, né? Gorduras, adipócitos, né? Que você encontra em grande quantidade, tá? Ela certamente vai dar suporte à própria pele em si, também tem um tipo também de tecido conjuntivo. Aí, como eu falei, a gente fechando isso aí do próprio tegumento, por isso que eu fiz questão da própria explanação em relação ao tecido conjuntivo. Importante daqui a pouco, porque a gente vai falar de eventos locomotores, tá bom? Então, com isso, a hipoderme vai ajudar muito nesse deslizar do tecido, que eu vou falar isso aí dentro em breve, tá bom? Ela vai unir alguns tecidos bastante importantes, exatamente para camadas como o quê? Tecido muscular, a questão do periósteo associado a tecido ósseo, tá bom? E, é claro, o famoso panículo adiposo, o famoso exatamente estrutura associada com o quê? Com eventos ligados ao que a produção de lipídios, né? Ou seja, os adipócitos. Então, importante isolante térmico, principalmente considerando também alguns tipos de animais, né? Ursos polares, você pensar também em baleias e por aí vai. Animais de grande porte. E aqui, para vocês verem exatamente o que nós falamos, né? A questão exatamente lá das estruturas, você observa aqui no desenho, as terminações nervosas, né? Os discos de Merkel, que são exatamente o que? Os eventos para pressão e tato, junto com o Meissner, tá bom? Por aqui, na derme, e aqui embaixo, exatamente na base, tá bom? Você teria exatamente o panículo adiposo, tipicamente compondo a derme, né? O próximo evento da derme. Então, isso é bastante importante, compondo a hipoderme. Então, é bastante importante em função disso aí. Essas reservas, certamente, de lipídios. A pele, aí, mais uma vez, mostrando isso que eu disse a vocês, ó, onde você tem as terminações nervosas exatamente na área da derme, tecido conjuntivo. Olha o tecido adiposo que eu falei para vocês aqui embaixo, vascularizado, nervos, bases, exatamente você tem o quê? As estruturas como glândulas sudoríparas aqui, tá bom? E é claro, aqui você vai ter próximo à base do folículo piloso, você vão ter o quê? Glândulas sebáceas, tá bom? Produzindo exatamente o que? A questão de liberando produtos para a lubrificação da própria pele em si. E é claro, com isso, fechamos aí nosso tegumento, nossas estruturas aí. Temos alguma coisa a perguntar, meninas? Alguma coisa a falar? De tudo que vocês já viram, estudaram, etc, etc, etc. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sem dúvidas? Ótimo, bacana. Isso significa que estão estudando bastante, isso é muito bom. Vamos lá. Professor?
Naquela parte de terminações livres, só fica a dor ou também pode ficar o frio e o calor? Tudo, geralmente está tudo associado, amigo, porque exatamente você teria uma variação geral ali. Todas Ah, essas terminações, tá bom? Elas têm uma tendência a ficar exatamente onde? Na derme. Então, a derme, por aqui, como eu te falei, não temos só uma parte parecendo o desenho dá muita restrição nisso aí, tá? Mas se você olhar, pensar bem, você está falando do corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então, é uma estrutura muito grande. Então, como é uma estrutura muito grande, você vai ter diversos pontos aí importantíssimos exatamente para esses eventos associados à questão vamos chamar dessa maneira, de associação com tecidos. Tá? Então, você vai ter uma vasta área em função disso. Então, isso vai ser bastante importante e relevante quando a gente considera toda a estrutura do corpo. Tá? Igual como eu estava falando agora para vocês, a questão vocês estão me perguntando em relação à questão de queratina. A questão da própria queratina em si, se você for ver bem, Jamile, ela envolve o quê? Pontos específicos, você vai ter mais ou menos, né? Até mesmo essa questão da sensibilidade. Por exemplo, até uma pergunta. Se você for pensar bem, o calcanhar, muitas vezes você tem pontos de pressão que você não sente dor. Então, é diferente, por exemplo, no rosto. Se você pegar uma agulha, por exemplo, colocar o seu rosto e você fizer a mesma pressão no calcanhar, há uma diferença, né? Por causa do quê? Da estrutura mais espessa da queratina. Tem ali o processo onde você tem exatamente terminações nervosas, tem, igualzinho ao corpo. Você tem em todo o corpo. Porém, é claro, certos pontos são mais sensíveis que outros em função disso aí. Há uma variabilidade. Se você perguntar se há uma variabilidade dessa sensibilidade ao longo do corpo, sim, existe. Mas eles todos vão estar localizados pelo corpo inteiro. Todos eles. O Fini, Patini, Merkel, Meissner, todos eles vão estar dispersos pelo corpo. Nociceptores, você sente os nociceptores, que são receptores de dor, você tem em todas as partes do corpo. Mas só que, é claro, a depender do local, isso é mais ou menos. Tipo, por exemplo, se você pensar lá no brinco que você colocou na sua orelha, a dor que você vai, obviamente, que foi eu inserir lá o brinco, é diferente da dor que seria se fizesse a mesma pressão no rosto, de repente na face interna do seu braço. É bem diferente, exatamente porque as camadas teciduais têm apenas tamanhos diferentes. Foi o que eu estava falando para a Ana ainda agora. Então, você tem uma variabilidade em função disso aí. Então, essa variabilidade em função exatamente das camadas que você vai ter antes. Lembre-se que tegumento é um conjunto, no final das contas, onde você tem epiderme com uma camada maior ou menor, tá bom? Dado, inclusive, pelo próprio evento queratina, tá bom? Exatamente essas camadas córneas, né? Que são pontos mais grossos. E, é claro, quando você junta com derme e epiderme, isso é bem diferente. E você nota também, dando outro exemplo, você toma radiação solar. Repara, por exemplo, você passa muito tempo sem ir na praia e de repente vai à praia e começa a tomar o sol pela primeira vez. Se você tomar, você nota que, por exemplo, você passa meses, aí vai lá para a praia, tomou sol, naquele domingo, naquele sábado vai ficar doendo. Mas daqui a pouco, daqui a um mês, você continuar indo na praia constantemente, chega uma hora que você não sente mais dor. Mesmo colocando filtro, tudo isso. Por quê? O tecido ele tende a produzir mais queratina, por isso que fica mais grossa a pele e a própria condição de melanina também, que aumenta em função disso aí. Entendido, Jamile? entendido, professor. Sim, senhora. Obrigada. Área disponha. Dona Ana já perguntou e os demais estão acordados aí? Dona Bárbara Elizabeth, senhor Bruno Levi, Dona Gabriela Lopes, Dona Gabriela Simas, Gabriele, Jamile já falou, Lucicleide, Maurílio, bom dia. Estão todos aí, meninos? Estão tão calados? Acordada, professor. Graças Só a cheguei Deus. um pouquinho atrasada. Adorei essa voz de acordada. Estou Realmente aqui. está acordada. Então, opa, beleza. Essa voz de acordada, estou aqui, muito bom. Significa que está com café do lado, acordando, mas pelo menos está aqui. Isso é a parte importante. É Diferente. quase isso. Eu sei disso. A alma chegou e o corpo. Não, o corpo chegou e a alma está chegando. Mas uma hora eles vão se encontrar. Não se preocupe, Gabriela. Dentro em breve. Mas tem alguns que nem o corpo chegou, né? Então, fale para os coleguinhas e falar, aproveitando que existem mais pessoas aqui, que no dia 15, repetindo de novo o evento, de novo, professor, sempre é bom falar. Sempre tem aquele, professor, não lembrei. Pois é. Então, lembrando e pedindo para os colegas assistirem a aula, dia 15 vocês têm um trabalho para me entregar.
Terão até meio-dia para enviar meu formulário. A parcial. Lembra aquela parcial? Ah, professor, lembra aquele presente. Não tem presente, não. Aqueles 600 pontos, obviamente, vão estar inclusos nessa atividade dos 1.000 pontos que eu mandei para vocês. Atividade única, parcial 1. Então, por favor, preencher o que está lá. Professor? Certamente. Só um minutinho, Gabriela. Favor entrar no AVA, olhar lá, certamente toda vez eu esqueço o local deste. Eu acho. Espera aí, deixa eu ver, cadê meu papelzinho? Pronto, achei. Na unidade 1, sessão 2, tá bom? Pós-aula, está lá já disponível, abertinho, manda a bronca, faz o quanto antes, não deixa para cima da hora, ok? Fala, Gabriela, bom dia, manda. O que eu posso te ajudar? Bom dia, eu sou do primeiro semestre, essa é a primeira aula. Opa, bem-vinda, dona Gabriela, tudo bem? Então você é Tudo diferente. bem? Então os outros aí, tudo que você escutou para os outros vai servir para você na segunda aula. Por enquanto você está liberada. Vamos fazer uma coisa, Gabriela. No final da aula você me aguarda que eu te dou as orientações, tá bom? Vamos fazer dessa maneira? Bom. Então, Tá não bom, sai não, obrigada. vamos despedir do povo todo e você fica aí. Tem alguém mais que Tá chegou? certo. Opa, professor. Bom Imaginei, eu vi dia. um M como de Marcos, assim, bem destacado. Eu falei assim, opa, esse acho que é novo. Fala, Maurílio, tudo bem? Prazer. Oi, professor. Bom dia. Hoje Bom também dia. está sendo minha segunda aula. Eu posso aguardar Pronto. também? Pronto. Claro, deve ficar no final da aula para a gente poder dar as orientações para você também. Então, como eu puxei a orelha dos outros, por enquanto era para você, mas na próxima aula já está valendo. Tá ok. Valeu. Então, você, Maurílio, você, Gabriela, por favor, aguardem no final da aula para a gente poder conversar. Os demais são os de sempre, né? Os demais já sabem os recados. Então, bacana. Então, avise para os demais também que não apareceram, se puderem se encontrar. Também não tem obrigação, não, tá? A aula está gravada, é para isso. Eu adoro o lado bom do online é isso. Depois que a gente grava a aula, ó, é documento, acabou. Ah, mas eu não sabia, não viu a aula. Então, é com vocês, Roberto Carlos e as baleias. Não é mais comigo. Vamos lá, vamos tratar de trabalhar. Mas, Gabriela e Maurílio, não se preocupem não, que o próximo assunto, que é tecido ósseo, ele é independente, tá? Então, esses materiais... mas eu vou ver agora tecido ósseo, não vi tegumentar, não vi os outros. Não se preocupa não, que a gente vai situar vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas o próximo que eu vou falar agora, que é tecido ósseo, fica mais tranquilo, até porque ele é um bloco separado, tá? Apesar de ser um tecido conjuntivo, como eu já expliquei para os outros, né? Vocês agora vão passar a aprender isso. Ele é bastante importante e dá para aprender isso tranquilamente hoje, a partir de agora. Vamos nessa, vamos trabalhar aí. E daí, professor? Tá muito bom o papo, mas vamos na obra, né? Vamos nessa, vamos na obra, exatamente. Temos ainda 1 hora, coisa boa. 1 hora dá para fazer milagres. Se eu faço com 15, quem dirá com 1 hora? Vamos lá. Tecido ósseo. Me ajuda aí, meninas. Acabei de... Isso é claro, Gabriela e Maurílio estão liberados disso que eu vou perguntar, mas tecido ósseo é tecido o quê mesmo? Eu esqueci. É tecido epitelial, tá correto? Me ajuda. Deixa eu olhar para vocês. Melhor. Não, professor. Não? Por que eu estou errado? Me conta aí, dona Ana. Por que a Ana está dizendo que eu estou errado? Pensei que eu estava certo. Qual o motivo? Tecido ósseo é um tecido conjuntivo. E? Por que você chegar a essa conclusão? Porque Marcos falou? Tem que levar a essa conclusão. Hein, Bárbara, Bruno? Ajuda Tem as o meninas aí. PDF lá no Ah, AVA. tem no PDF. Adorei essa resposta, Jamile. Tem no PDF. Nossa, como essa resposta é boa. Se eu botar lá, tiver uma pergunta dissertativa, uma questão de 20 linhas, você bota tem no PDF. Ah, vou amar isso aí. Se tivesse a prova ao vivo, você ia ver o que eu te responder. Vou deixar um recado para você. Tem no PDF? Também tem. Tem no AVA, outras coisas. Tá? Além do tem no PDF que a Jamile falou. Por favor, Gabriele Souza, Gabriele Simas, por gentileza, ajudem. Tecido conjuntivo formado por células. Células, pronto, chegamos a uma conclusão. Células, bacana. Marcos falando de células, tem que ser células. Células o quê? Matriz óssea, extracelular, calcificada. Células coladas uma na outra, correto? Como todo tecido. Esse Sim. tecido. Sim, eu não vou falar que é seu nariz, porque não dá para falar daqui. Eu adoro falar de seu nariz, eu estou pessoalmente. Não. Por que não, professor? Porque eu quero saber que é célula, eu sei, né? Até aí, não me disse novidade. Que é tipo, se eu sou professor, tô aqui, sou professor, bacana. As células que tipo, como? Osteocitos, professor.
Osteócitos, tá bom. Colados, eles ficam juntinhos um com o outro. Qual a característica do tecido? Primeiro, que tipo de tecido estamos falando? Ah, não, vocês já falaram. Não é tecido epitelial. Se não é tecido epitelial, é tecido... O quê? Conjuntivo. Conjuntivo. Isso! Esse conjuntivo inspirado, conjuntivo. E por que chegar à conclusão que é tecido conjuntivo, crianças? Temos tempo, relaxa. Eu tenho que dar só 1 hora, então tá tudo bem. Vocês têm tempo. Vai pensar. Fala, Simas. Por causa da matriz extracelular, com fosfato e cálcio. Agora estamos falando sério, senão tem que voltar para um bom dia, Marcos, ou professor, de argumentar. Não, exatamente, concordo com você, Simas. Muito bacana. Ela falou isso, matriz extracelular, pouco ou muito. Temos tempo. Vou beber até água enquanto vocês estão falando. Muita matriz extracelular. Igual tem água, o tecido conjuntivo também tem muita matriz extracelular. Então, a característica do tecido conjuntivo é essa. Uma riqueza, diversidade de células. É exatamente o que as meninas estão me ajudando agora aí. Osteócitos, concordo com elas. Proveniente de osteoblastos, que já vamos ver, tá bom? Mas tem muita matriz extracelular. Característica diferente do tecido epitelial. Porque o epitelial é junto um com o outro. O tecido conjuntivo tem o quê? Células separadas. Por isso te dá exatamente essa diversidade. Exatamente essa característica de dar o quê? Uma riqueza tecidual em função disso aí. Isso é bastante importante. Rico em fibras também, né, isso, professor? Sim, senhora, concordo com você, dona Jamile, perfeito. Saímos do PDF, já gostei agora. Exatamente. Tem lá uma riqueza em fibras colágenas, fibras elásticas, fibras que nós vamos conversar dentro em breve. E falar de conversar dentro em breve, vamos nessa. Tá bom, vamos estudar, meninos. Ai, vamos estudar. Tem que estar isso na ponta da língua. Ah, professor, vai dar tempo. Tá tempo nada. Vai estudar porque tem muita coisa para falar. Vamos nessa. E daí, professor? E daí? Vamos lá. Tecido ósseo. Deixa eu abrir aqui o slide. Pronto. Ah, professor, mas você está falando que tem um monte de célula. Ah, estou vendo aqui que o tecido pode ser compacto. Pode sim. É uma das características do ósseo. Vão haver variáveis em relação aos próprios tecidos, tá bom? Então, alguns deles vão ser o quê? Células, exatamente estruturas mais compactas. Outros vão ter o quê? Estruturas mais separadas, vão ter mais flexibilidade. Mas tudo vai depender da característica do tecido. O tecido ósseo tem essa cara, mas obedece. Todos os fatores associados exatamente ao quê? A essa questão da característica tecido conjuntivo, conforme vocês falaram. Tá bom? Vão ter uma riqueza celular, vão ter exatamente matriz, vão ter uma série de fatores aí, mas vão ter pequenas particularidades, como todo tecido. E vamos nessa. E daí, professor? Bem, tecido conjuntivo já chegou. Tá no PDF? Tá no PDF, tá na aula, tá falando, tá tudo isso aí, ó. Tanto é um tecido conjuntivo de suporte. Então, esse tecido conjuntivo de suporte é bastante importante, inclusive é o último, né, que nós falamos do cartilaginoso, há pouquíssimo tempo. Lembre-se que nessa estruturação do próprio corpo, isso é essencial. Então, nosso simpático amigo aí andando, certamente, isso é impossível. Ele precisa de um monte de tecidos aí para que esse esqueletinho possa continuar a andar. Então, nosso amigo aqui só vai poder andar se tiver o tegumento, tiver o tecido muscular, tiver o próprio tecido ósseo, vai ajudar na sustentação dele, para poder ficar em pé. Até concordo com isso. Ah, então aquilo que eu aprendi está certo lá no colégio? Tá sim. Tudo certo, forma o esqueleto, bacana. Mas tem mais coisas agora. É hora de a gente ver mais coisas. Então, com isso, você vai ter não só a sustentação, a sua manutenção exatamente do seu corpo, né? Do seu estado, da sua parte postural, mas também a sustentação dos órgãos. Então, ele vai ajudar exatamente a estar nas cavidades e, é claro, proteger certamente esses órgãos aí, ou seja, coração, pulmão, sistema digestivo, renal, tudo isso aí vai estar protegido em função disso. Órgãos vitais, órgãos essenciais para a nossa vida, tá bom? Vai dar um apoio certamente à musculatura esquelética, senão a gente desmanchava, vai parecer uma gelatina, né? A gente ia desmanchar. Então o osso acaba tendo associação com vários feixes musculares, que a gente depois vai aprender, aponeuroses, junções, e com isso vai fazer com que haja o quê? Uma estruturação, uma sustentação para esse músculo. É claro, vai ajudar muito no que a gente vai tratar daqui a pouco, dentro em breve, na questão locomotora. Sem o osso, não move.
mas também só o osso, como está o esqueleto, não dá para acontecer. O aparelho locomotor, como eu já estou comentando, e vamos ver depois mais detalhes, você precisa de todo esse conjunto tecidual que eu estou falando. O tegumento, né, com a ideia da própria epiderme, derme e hipoderme, tá bom? E, é claro, se juntando agora, perdão, a tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Aí você vai poder locomover esse indivíduo. E uma coisa que eu acho das mais importantes, tá bom? Então, sempre quando eu falo de tecido ósseo, sempre isso, é claro, o esqueleto ele é importante para a sustentação, mas tem uma parte que é muito mais importante ainda, esse reservatório de minerais, ou seja, estamos falando de cálcio e fosfato. A riqueza é muito grande para isso, por quê? Nós vamos utilizar cálcio e fosfato o tempo todo. É só a gente parar e pensar. Por exemplo, minha turma aqui. Assim, meninos, vocês que chegaram, Maurílio e a senhorita, são de que turma mesmo? Vocês não falaram para mim. Vocês são qual curso? Maurílio. Tá aí, Maurílio. Dormiu. Oi. Oi. Vocês que chegaram, são que turma? Qual curso? Fisioterapia. Pronto. Ainda bem que você falou, tá bom? Tá faltando um fisioterapeuta aqui, que até agora só tinha farmacêutico, nutricionista e enfermeiro. E, senhor Maurílio, você? Qual turma? Fisioterapia. Maurílio, tá acordado? Maurílio. Adoro essas aulas parecendo aula espírita. Tem alguém aí? Sim. Maurílio que dormiu. Daqui a pouco ele acorda. Eu já vi Maurílio em outra turma e ele me disse que era de educação física, professor. Valeu, gostei da cola. Muito obrigado. E eu também acho que ele já teve alguma outra forma minha. Bem falado, senhorita Jamile, bem falado. Vou botar aqui uma educação física assim. Mas por que você está querendo saber dos outros? Você está curioso? Não, curioso não, porque eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de cálcio, meninas, todos vocês que estão exatamente cada um na sua praia, né, cada um no seu curso, depende desse cálcio. Esse cálcio é essencial, importantíssimo. Farmacêuticos o tempo todo está dosando isso, né? Por causa dos eventos exatamente celulares, a questão de contração muscular. Não tem contração muscular se você não falar de cálcio, meninos. Cálcio, vocês vão ver que eu falo o tempo todo de cálcio. É importante. Então, esse cálcio precisa estar circulante. Nutricionistas já se fala, né? Nutricionistas, se você não botar cálcio na história, vários elementos exatamente metabólicos não vão ocorrer. A própria coagulação, evento coagulatório, precisa de cálcio. Baixas quantidades de cálcio e hipocalcemia faz com que você tenha exatamente deficiências, por exemplo, nos processos coagulatórios. Sustentação nem se fala, né? Você pode ter quebras constantes, exatamente por perdas de cálcio, às vezes quando acontece, por exemplo, na própria questão vamos lá, um exemplo, na própria questão da menopausa, né, moças? Então, com isso, vocês têm exatamente um grande problema em função disso aí, pode ter quebras constantes dos ossos, com a questão exatamente dessa fragilidade. Obviamente, enfermeiros estão nessa bagagem aí, porque certamente falando deles, eles precisam estar o tempo todo acompanhando isso, esses níveis de cálcio nos indivíduos, até para a sua própria qualidade de vida. Fisioterapeutas, já deu exemplo, né? Sem isso, músculo, ossos, você tem uma série de comprometimentos, e é claro, educandos físicos estão no meio dessa historinha aí. Ou seja, para todos vocês, falar em reservatório de minerais é muito importante. E aí, como eu já pegando minha cola que eu acabei de dar aqui para mim, é exatamente a questão eventos hematopoéticos, ou seja, formação do próprio dos eventos celulares, que a gente vai comentar. Certamente não vou dar riqueza de detalhes como se vai feito em imunologia, mas vou comentar em relação exatamente à formação das células, né? Ou seja, eu estou falando das células do sangue, né? Hemácias, leucócitos e plaquetas. E aí, com isso, te leva a um suprimento constante dessas células o tempo todo. É uma coisa muito importante que a gente vai falar, que a medula óssea amarela, a medula óssea vermelha, perdoe-me, a medula óssea vermelha, ela é exatamente o quê? Um berçário, é um local exatamente onde você tem, a amarela é rica em lipídios. A medula óssea vermelha vai ser exatamente o quê? Rica e liberando exatamente o quê? Muitas células novas, né, associadas ao sangue. Só para vocês terem uma ideia, que não fez imuno ainda, a própria hemácia tem um tempo de vida aí associado a 120 dias. Então, com isso, o que acontece? Você o tempo todo está trocando hemácias, glóbulos vermelhos. Isso é bastante importante e relevante em virtude disso aí. Perguntinhas, alguma coisa? Tudo certo? Bacana. Então, vamos lá.
Ah, antes de eu trocar, uma coisa que eu estou vendo aqui, só para dar uma fixada nisso. Lembre-se daquilo que eu falei ainda agora, que eu estava brincando com vocês, perguntando exatamente a questão do tecido conjuntivo. Ele é um pouco diferente dos outros em função exatamente da rigidez. Então, daqui a pouco, eu estou conversando sobre essa riqueza da chamada matriz mineralizada, ou seja, dá esse caráter mais forte, né, ao tecido ósseo. Mas tem um detalhe, ele não pode ser só mineral. Já estou logo tirando às vezes tem uma certa lenda urbana. Não, mas os ossos só são cálcio, só são as estruturas exatamente de mineral. Não, isso aí nem poderia ser. Porque se fosse assim, no momento que você batesse o seu braço, socasse uma parede, ou então batesse um dos ossos, o osso partiria. Então, por quê? Ele tem que ter uma mistura, tem que ter uma composição mineral e orgânica no meio disso aí. Nós vamos ver isso já, já. E daí, professor? Aí é o que eu estava falando para vocês. Uma série de importantes condições do próprio tecido ósseo, meninos. Você tem um crescimento aí auxiliado exatamente por eventos onde, no caso de vocês, porque vocês ainda têm seus 17, 16, 17 anos, né? Eu sei que vocês ainda vão chegar lá, mas quando vocês tiverem 20 anos, vão ser exatamente os limites desse crescimento. Vai reduzindo esse crescimento no indivíduo. Então, consequentemente, o que vai acontecer aí? Você vai ter uma redução e, é claro, eventos associados, e depois eu vou mostrar isso especificamente no osso, tá? Tem pontos de estimulação de crescimento, tem pontos específicos, discos cartilaginosos, que eu vou mostrar lá que existem, até já comentei lá em cartilaginoso, mas vou voltar a falar do assunto. São eventos hormonais, tá bom? Bastante importantes, como o GH, por exemplo, mesmo hormônio do crescimento, evento importantíssimo nessa estimulação, o hormônio hipofisário, tá bom? Também não comento tanto de hormônios, mas vou comentar alguma coisa só para vocês não ficarem no ar desses assuntos mais adiante, tá? O modelamento, ou seja, essa plasticidade do próprio evento, tá? Vão ser certamente assuntos associados, crescimento e modelamento, até porque você está falando o quê? De forma, né? E lembre-se de uma coisa que eu falei em cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, meninos, lembra que eu tinha falado que ele começa exatamente formando o esqueleto do indivíduo e com o passar do tempo, aquele bebê vai ter uma substituição por cálcio, um tecido mais rígido, uma estrutura o quê? Tecido ósseo, né? Então, com isso, você vai ganhando o quê? Essa massa óssea e, consequentemente, vai atingir esse ápice aonde, o quê? Na fase adulta, tá? Mas diversos fatores vão entrar aí. Da genética a eventos chamados biomecânicos, ou seja, exercícios, né? Então, com isso, você pode favorecer esse crescimento do indivíduo em função disso, né? Com as fases mais ativas, né? Como vocês aí, na fase de adolescência, né? Então, com isso, você tem esse desenvolvimento favorecido, um lado fisiológico também bastante importante, junto com o ambiental, ou seja, acesso a alimentos, nutrientes, tudo isso aí vai fazer com que haja esse desenvolvimento. Outra coisa que é importante, o chamado remodelamento. A gente vai comentar um pouco sobre isso, tá bom? Quando eu falar, inclusive, de, por exemplo, acidentes, quebras, fissuras, fraturas. O que acontece? Ele pode ser remodelado. E o osso o tempo todo está trocando essas estruturas. Porque vocês, inclusive, responderam para mim, quando eu estava aí mexendo com vocês, a questão dos osteócitos. Mas vocês sabem que os osteócitos, tá bom? Eu comentei isso, e agora vamos entrar em detalhes, não são o único tipo celular que você tem no tecido ósseo. Nós vamos falar dos osteoclastos, vamos falar novamente sobre os osteoblastos, tá bom? Então, isso é bastante importante exatamente porque são células que vão ajudar nesse remodelamento, ou seja, a forma mesmo, tá bom? Essa questão da forma, essa plasticidade do osso vai ser exatamente comentada nesses aspectos aí, o tempo todo. E, é claro, o reparo, que está incluso nisso que eu te disse, né? Você quebrar, fissurar, ter exatamente uma agressão a esse tecido ósseo, isso vai ser bastante utilizado, vai ser bastante acionado. O fibroblasto mesmo agora vai ser muito importante nesse aspecto, meninos, que eu comentei com vocês anteriormente. Então, o fibroblasto vai te ajudar bastante exatamente nesse caráter, nesse aspecto aí exatamente de reparo e remodelamento. Isso vai ser bastante relevante em função disso aí. Tá bom? Perguntinhas? Alguma coisa, garotos? Tudo certo? Professor,
Fala, Jamil. Não é bem uma pergunta, é Ana, na verdade. Ah, Ana, fala aí, Ana. Mas essa questão do reparo, ela é muito maior em crianças, né? Eu estava lembrando aqui, meu irmão, ele caiu e ele é pequeno, ele tem 7 anos. Isso aconteceu quando ele era mais novo ainda. Ele caiu e quebrou a clavícula. E não precisou, até pela questão do local, eu entendo, mas assim, não precisou colocar nada. Ele usou uma tipóia, né? Mas não precisou colocar nada porque o osso, mesmo ele estando assim, sobreposto um sobre o outro, ele calcificou sozinho. Ana, eu te diria que é mais rápido, tá? Eu te diria que é bem mais rápido. O remodelamento ele acontece o tempo todo. Nesse instante, por exemplo, se eu estivesse na faculdade, vamos dizer que eu tivesse uma aula no segundo andar. Eu falo assim, menino, a gente precisa ir para a sala superior. Você não subir as escadas andando. No momento que você subir aquelas escadas, o que acontece? Vai acontecendo microfraturas. O tempo todo está acontecendo, a gente vai falar disso aí, acontecem microfraturas. Subir, descer escadas, correr, pular. Vai acontecendo. Você não vê essas fraturas, são microfissuras. São todas repostas, inclusive, durante o período da noite. A gente tem reposição de tecido epitelial e também o próprio tecido ósseo vai fazendo isso constantemente o tempo todo. Eu diria, Ana, que a velocidade é muito maior nos mais jovens. Isso aí pode estar certo, isso é bem mais rápido mesmo. Quanto mais jovem, melhor. Esse metabolismo, até para o próprio metabolismo, né? O metabolismo é mais rápido. A fisiologia desses indivíduos é muito mais rápida. Com o passar do tempo, há uma desaceleração. Se você tiver exatamente também subnutrições, eventos exatamente como eu falei, ambientais aí não favorecendo isso, isso também se torna mais difícil. Mas essa calcificação no jovem até adolescente, isso é muito mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Tá? Mas o que você nota, por exemplo, fraturas mesmo em mulheres, por exemplo, na menopausa, com 70 anos ou mais, você vê que, por exemplo, ela pode ter fraturas no fêmur. O fêmur é um osso que aguenta muita pressão, muito impacto. Tá? Você ter uma fratura no fêmur tem que ser um impacto muito grande. Mas se você tiver perda de cálcio, pode acontecer isso. Eventos exatamente com grandes quantidades que às vezes você tem alterações dos corticoides, tá bom? Hormônios corticoidais, pode fazer com que você tenha perda cálcica muito grande. O fêmur pode partir, pra você ter uma ideia. Então, para o fêmur partir com o osso da coxa, depois a gente vai conversar sobre isso, tem que ser um impacto, tem que ser um evento metabólico muito grande, tá? Então, isso vai depender exatamente de alguns aspectos, mas eu diria que o mais jovem teria essa facilidade fisiológica, que nada mais é do que o quê? O evento, garotos, meninos e meninas, que exatamente faz com que você tenha o quê? Um metabolismo de reparação muito mais rápido. Mas o reparo é uma coisa que acontece constantemente. Nosso corpo o tempo todo está fazendo reparo. Porque o tempo todo também a gente está tendo perda de células mais velhas por células mais novas, lesões, microlesões. Você não precisa ver a lesão, microlesões acontecem isso. Mas o fibroblasto ele vai ajudar muito nas lesões grandes. Depois eu vou te contar como. Entendeu, Ana? Entendi, professor. Valeu. Alguém mais? Tudo certo? Vamos nessa. Professor, Vai falando aí que eu... a ausência desse reparo, como é que se chama? A ausência do reparo, como é que se chama? Por exemplo, todo mundo tem esse reparo, não é isso que o senhor Isso falou? Isso. Mas tem algumas pessoas específicas que não têm esse reparo? Não, geralmente todo mundo tem, Jamil. Ah, entendi. Todo mundo Pensei tem que tinha alguma doença, algum fator que não... Não necessariamente. Geralmente, o que pode ter é essa velocidade, como eu estava falando para a Ana, essa velocidade em relação vamos dizer assim, a velocidade, o tema é esse mesmo, a velocidade de como o reparo ocorre, tá? Seria isso. Essa reposição ocorre. Então, isso aí poderia ser uma variação em função disso. Mas temos que ter, porque o tempo todo a gente está sofrendo lesões. O nosso corpo o tempo todo está trocando células. Entendi. Está morrendo. Então, tem que haver esse reparo, sim. Isso é necessário. Tá bom? Em função disso. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Deixa eu ver. Foi Gabriele. Pronto. Gabriele e Maurílio. Meninos, se precisarem interromper a aula, tiverem dúvida, não entendeu o que eu falo, ou acelerei um pouquinho mais, pare, faça igual os outros garotos, tá bom? A aula é nossa, fica à vontade, tá bom? Não fica com dúvida, não. Porque a aula ao vivo é para isso. Vocês me pararem, me perguntarem e a gente esclarecer. Tá bom? Faz igual os outros meninos aí, que estão fazendo. Vamos lá. E daí? E daí?
Tá fácil demais, professor. Por isso que eu não estou perguntando nada. Tá muito tranquilo. Eu até acordei, cadê a menina que acordou? A menina tá falando que tava com café do lado, tá acordando. Pronto. Deve ter chegado já o espírito, graças a Deus, ao corpo. Tá tudo bem agora. Então, vocês acordados, lembre-se que todos esses eventos que eu falei aí, vamos lá, te levam a essas características próprias do osso. E isso é bastante interessante, essa combinação. A dureza, né, a resistência dada pelas substâncias minerais, mas voltando a falar, você não pode ter apenas isso, senão o osso racharia, quebraria o tempo todo, nem desfaria. Ele tem que ter também uma mistura, uma característica orgânica, por isso o outro, a elasticidade. Então, as substâncias orgânicas vão dar esse combinado, essa associação importante para que você tenha exatamente essa interação. E é claro, como todo mineral, acaba tendo o quê? Erosões, desgastes, trocas, perdas, tá? E é claro, o organismo também vai fazer com que haja isso o tempo todo. Eu vou te contar, tem umas células específicas que nós vamos discutir, chamadas osteoclastos, que são exatamente responsáveis por isso. É como se fossem trabalhadores com uma marreta quebrando uma parede. O tempo todo ele está quebrando a parede, construindo parede, quebrando a parede, construindo parede. Essa é a ideia do osteoclasto. O tempo todo ele vai mudando de posição os acúmulos exatamente de cálcio, os acúmulos cristalinos em função disso. E o osso tem uma coloração um pouco branco-amarelada, exatamente por quê? Além da questão do próprio cálcio em si, esse amarelado é muito dado por lipídios, tá? Então, tanto que você tem a medula amarela da Bonella, né? Que é uma medula rica em lípidas, tá? Diferente da medula vermelha, que é hematopoética, que forma exatamente células sanguíneas, tá? Então, essas características do tecido ósseo já começam a ver que já difere um pouco, fogem do padrão exatamente do cartilaginoso, de outros tecidos ainda que vamos comentar em função disso aí. Tá bom? E daí? Que com isso a gente começa estudando a estrutura microscópica desse osso. Essa estrutura microscópica, exatamente quando a gente fala dela, você acaba notando que você vai ter dois tipos especiais, né? O primário e o secundário, tá bom? E é claro, o secundário vai ser a maturidade, vai ser exatamente esse evento que nós temos aí, esse evento de maturidade é muito mais dado já depois da tua adolescência, exatamente depois você está indo na fase adulta, tá bom? Como ele tem um ápice nisso aí, mas é claro, o tempo todo na nossa vida está acontecendo essas reposições e essa construção, essa formação. Mas no início, tá bom? Então, principalmente quando a gente está falando de um indivíduo, um bebê, né? E você ter uma imaturidade bastante grande nisso aí, e esse tempo é feito exatamente para você fazer o quê? Uma reposição. Então, com isso é o que a gente estava falando agora, inclusive vocês estavam me contando, logo quando eu perguntei para vocês de tecido conjuntivo, 2% aqui são células. Olha quem está aqui, osteócito, osteoblasto. Sempre lembrem daquilo que nós falamos em aulas anteriores. Esse blastos vem de célula jovem, e esse ósteo vem exatamente de osso. Então, são células jovens, que vão fazer o quê? Vão ser amadurecidas, posteriormente, e convertidas em chamados osteócitos. Então, osteócito nada mais é do que a fase madura do osteoblasto. E o osteoclasto, lembra daquela que eu estava falando para vocês, das células que retiram matrizes, deslocam essas quantidades de sais de cálcio dentro do osso? Eu vou te mostrar quando isso acontece. É feita por quem? Pelo osteoclasto, que a gente ainda vai discutir essas células ainda. E é claro, 98% disso aí, dessa matriz óssea, ainda vai ter a questão também mineral, tá bom? Que também a gente vai ver já já. Então, é uma mistura entre matriz óssea e matriz entre matriz mineral e matriz orgânica. Esses dois tipos de matrizes dão exatamente o quê? A força, né? A resistência, a durabilidade, mas também dão uma certa maleabilidade ao osso. Tá bom? O osso não é rígido, é uma coisa, não é igual aquele esqueleto que estava lá andando todo durinho, não. Você tem uma certa maleabilidade desse osso em função disso aí, tá? Mas isso vai aumentando essa rigidez ao longo do tempo. Igual a Ana estava falando lá, que meu irmão teve uma fratura e depois rapidamente precisou nem engessar, ele já repôs. Pois é, quando você chegasse aos 70, chegando aos 70 anos, 80 anos, isso já é diferente, porque o metabolismo cálcico é bem diferente em função disso aí. Você tem perdas grandes quando você é mais velho,
exatamente função, inclusive, do nosso comportamento, né? Isso também até vale a pena para aquela questão da natureza em si, ou seja, muitas vezes, em função de comportamentos ao longo da nossa vida, né? Bebida, fumo, falta de exercícios e por aí vai, faz com que você tenha exatamente grandes perdas de cálcio e, às vezes, você ter uma série de problemas em função disso aí. Aí realmente, até contando ali com uma coisa que o Jamil falou, você pode ter uma série de problemas, até mesmo novamente para essa reestruturação, essa recomposição em função da idade. A idade exatamente pode te dar um período bastante difícil a partir do momento que você não faz um período, digamos assim, de investimento, vamos chamar assim, na tua saúde, em eventos exatamente que vão fazer com que haja essa estruturação toda da base tecidual em função disso aí. Tudo certo, garotos? Perguntas? Alguma coisa? Tudo bem? Então, tá bom. E daí? E daí, que eu falei para vocês aqui, ó. Vou até tirar aqui vocês do lado, prontinho. Olha o que eu disse. Vocês vão ter células? Vão, mas vão ter duas coisas muito importantes nesse jogo, que são exatamente as matrizes. Uma que é orgânica, que varia aí com uma porcentagem em torno de 30% a 40%, e uma outra que é a inorgânica, que gira, obviamente, na sua grande maioria, os sais, né, de cálcio, fosfatos, que você vai ter aí de 60% a 70% nessa história. Isso é bastante importante, por quê, professor? Porque isso aí vai exatamente dar o quadro do que seria, certamente, o tecido ósseo. Tá? Então, o tecido ósseo, como eu falei, é um tecido tipicamente conjuntivo, tá bom? Mas com o passar do tempo, o que acontece? Você vai ter aí essas duas matrizes, tá bom? Onde você vai ter a orgânica e inorgânica, compondo isso aqui. Por isso que a chamada, o líquido extracelular vai ser muito rico em cálcio, né? Então você vê, já tem uma pequena diferença aí em função disso aí. E uma grande quantidade de células. Células osteogênicas, são exatamente as células matrizes, né? Células base, que são exatamente células mais... aqui, inclusive, detalhe, lembrando de uma coisa bastante importante. No próprio tecido hematopoético, tá bom? Quando eu falar na formação do sangue, você tem células tronco, as famosas células tronco. Células embrionárias que vão dar origem a diversos tipos celulares. Inclusive, elas são famosas em função exatamente do quê? Quando você tem a formação do indivíduo, lá quando é embrião, né? É bastante importante em função disso. No caso aqui em específico, a osteogênica, tá? Ela exatamente vai ser a célula o quê? Uma célula embrionária que vai formar o osteoblasto, a célula mais jovem, que depois evolui para quem? O osteócito, tá bom? Então, o osteócito é a fase mais madura exatamente das células ósseas, tá? E o osteoclasto vai ser exatamente uma célula tecidual, na qual exatamente vai permitir que haja o quê? Retirada de matrizes. Então, consequentemente, eu vou trocando essas matrizes exatamente que de cálcio, de estruturais do organismo em função disso aí. Tá bom? Vamos ver mais detalhes disso aí, não se preocupa não. E daí, professor? Bem, a osteogênica, como eu disse a você, é uma célula que a gente chama o quê? É tipicamente mesenquimal. Então, talvez que vocês verem falando em células mesenquimais, garotos, são células jovens, tá? O mesênquima, exatamente, é uma célula tipicamente embrionária, tá? Ele facilmente forma outros tipos celulares, tá bom? Em função disso aí. Então, ela consegue exatamente ser o quê? Sofrer estímulos, então, com isso, ela entra em mitoses, tá bom? Ela entra em divisão celular. Lembra sempre que mitose, para quem já esqueceu, está lá empoeirado. A célula-mãe origina outras duas células filhas iguais à mãe, não esquece disso não. Outra coisa que é importante, a localização dela, que é no periósteo. O periósteo, você lembre sempre que, apesar de ter um tecido vascularizado, ter exatamente que vasos sanguíneos, você tem um tecido de nutrição. E o periósteo é esse tecido, a gente vai conversar dele mais também. E tem uma série de canais. É típico do tecido ósseo, você tem vários canais aí que a gente vai mostrar. Aqui a gente está falando de alguns deles, que é o canal de Havias, tá? Esse é um deles. Mas aí você vai ter outros tipos de canais, tá bom? Transpassando exatamente as camadas de tecido ósseo. Tá? A gente vai falar disso aí dentro em breve. Ela consegue se diferenciar, formar exatamente osteoblastos, que são células jovens, tá bom? Então, com isso é normal, comum, que exatamente sofrendo estímulo das células do mesênquima, elas viram osteoblasto, tá bom? E é claro, tudo isso aí vai fazer com que a massa óssea sofra o quê? Um crescimento. Por isso que são células progenitoras. Então, com isso, elas
sofrendo esse estímulo, ela vai repondo, vai compondo cada vez mais isso aí. E, é claro, uma velocidade maior quando você é mais jovem. Dúvidas, perguntinhas? Tudo certo? Então tá bom. Qualquer dúvida, fala. Então, células, eventos osteogênicos, ou seja, eventos exatamente do mesênquima, se transformam nos osteoblastos. Os osteoblastos vão ser essas células jovens. Os osteoblastos vão ser exatamente essas células progenitoras. Então, com isso, ela já tem um detalhe. A atividade metótica dela já não ocorre, ou seja, é ela que vai amadurecer. É ela que dentro em breve vai virar o tal do osteócito que a gente estava falando. E ela é interessante porque ela vai fazendo uma formação exatamente dessa matriz orgânica. Aí vem uma série de fatores, né? Você é rico em colágeno, proteínas, glicoproteínas, tá bom? Então você tem uma associação aí de eventos que permitem que o quê? Você tenha exatamente essa formação estrutural do próprio tecido em si. Então, isso é bastante interessante e importante porque eu consigo associar diversos tipos de células em função disso aí, tá? Vão ter, e aí vem uma coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui de novo no desenho. Aqui. Repara, o osteoblasto está aqui. Nessa parte aqui. Repara que o osteócito, que é exatamente a parte, a estrutura mais madura, a célula madura, está mais interna. Repara que exatamente vai acontecer isso. Células mais jovens ficam na periferia e com o passar do tempo elas vão aprofundando. Muito parecido com o que aconteceu com o tecido cartilaginoso, se vocês lembrarem. O que eu chamei lá exatamente do condroblasto, que era a célula cartilaginosa, quando virou condrócito, a célula mais madura, tecido cartilaginoso, foi a mesma coisa. Tá? É só olhar lá nossos conteúdos e nossas anotações. Então, você vai ter lá exatamente essa característica, células jovens na periferia, com células mais maduras para o seu interior. Tá? Não esquece disso, não. Eu acho que alguém entrou aqui. Escutei um barulhinho. É isso. E ouvido bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Alguém mandou um recado. Vamos ver aqui o que aconteceu. Gabrielson, tudo bem, professor? Meu microfone não está ligando. Não estou acompanhando. Boa, Gabriele. Tudo certo. Missa de corpo presente. Não se preocupa, não. Continuando. Alguma perguntinha? Alguma coisa, meninos? Tudo bem? Tá fácil demais, né? Tá tranquilo demais, professor. Graças a Deus. Como eu já estudei Professor, tudo. eu até... E ele, Jamile? Fala. A questão do... Mesmo elas sendo... Eu até perguntei isso uns encontros atrás, mas até por elas serem mais novas, elas não deixam de fazer a sua função, né? Eu diria que essa função seria até mais ativa. Eu lembro você perguntar isso, sim, Ana. A gente tinha falado dessa história. Exatamente, que há uma atividade maior, sim, em função disso. Eu diria que exatamente seria a questão do metabolismo. O metabolismo é muito mais ativo, tá? Então, ela não deixa a questão seria o ritmo dessa atividade. A gente poderia falar dessa maneira, tá? Eu lembro que você me perguntou isso, sim. E isso que seria a característica marcante. Mas mesmo quando ela tá lá, se transformou num osteócito, tá? Vamos dizer aqui do tecido ósseo especificamente, para a gente conversar. Mesmo ela tendo se transformado num tecido ósseo, ela não deixa de ter essa atividade. Então, isso é bastante importante e relevante, tá? Ou seja, ela apenas vai reduzindo com o passar do tempo. Depois, com o passar do tempo, esse osteócito, tá bom? Ele vai envelhecer a tal ponto, como toda célula, ela vai ter um limite e depois vai ser trocada em função disso aí. Só isso, mas a questão que eu diria que seria o ritmo. O ritmo metabólico de uma célula mais jovem certamente é muito mais elevado quando comparado com uma célula mais desenvolvida. Tá bom? E daí? E daí que tudo isso, continuando, voltando para cá, projetando aqui, crianças. Pessoal, tá muito fácil esse assunto, coisa boa. Como eu já estudei tudo, estou estudando tudo, está bem tranquilo, graças a Deus. Coisa boa. Continua assim. Vamos para os osteoblastos, células jovens, originárias exatamente daquele progenitor, que é a célula mesenquimal, tá bom? Mas não tem o quê? A questão da atividade mitótica, ela não existe, tá bom? Em função disso. Ela só vai amadurecer. Só isso. Então, com isso,
vai ter essa riqueza de matriz, como eu falei, sempre superfície e tecido ósseo, lembra disso. Depois ela tem uma migração para a parte mais interna, tem que sempre lembrar disso aí também. E o interessante é que essa secreção exatamente desses materiais vai dando exatamente a consistência, a estrutura da própria matriz. E aí o que acontece? É como se ela ficasse... Deixa eu ver se tem um... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu mostrar. Esse aqui. É porque eu vim mais adiante. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui que é legal para a gente poder ver isso que eu vou falar agora. É como se elas fossem, meninos e meninas, construindo a casa delas. Ou seja, ela vai calcificando ao redor dela. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Que geralmente só mostro depois. Repara. Osteoblastos, periferia, osteócitos, mais internos. E repara uma coisa, ela como vai secretando, ela vai se isolando aqui dentro. Aí, Ana, vem exatamente aquilo até que você falou. A célula, com o passar do tempo, ela está mais livre aqui, a atividade metabólica dela está grande. Mas é como se ela construísse uma casa. É por isso que ficam uns buracos dentro da estrutura do tecido ósseo. É bem interessante. A gente vai ver isso depois na microscopia, tá bom? Nas aulas práticas online. Vocês vão ver que essas células, elas como se elas construíssem uma casa e ficassem ali dentro. Depois, com o passar do tempo, elas vão morrer e ficam uns buracos nas áreas mais abertas. É porque os osteócitos estavam ali, morreram e ficou. Aí vem o osteoclasto, quebra tudo isso aqui e muda de posição. Então, fica o tempo todo mudando o posicionamento disso. Mas o osteoblasto, depois, com o passar do tempo, ele tende a migrar para dentro do tecido, tá bom? E aí ele vai amadurecer para, olha que eu falei, amadurecer, para o osteócito, depois ele vai se envolvendo com a síntese da matriz. Com isso vai dando exatamente essas camadas de cálcio. Então, com isso ele fica aprisionado. Por isso que ele fica aprisionado aí. E aí é que exatamente vem o nome osteócito, que dali não sai mais, dali só morto. Então, por quê? Porque simplesmente a célula vai morrer e vai ser reabsorvida, tá bom? Tudo que tiver aí. Isso faz com que a gente puxe o assunto para o osteócito. E é claro, com o passar do tempo, o que acontece? Ele vai formando essas camadas cálcicas ao redor e, é claro, vai fazendo com que haja transporte de nutrientes. Ela vai continuar a se nutrir, tá bom? Essas células. Porém, com o passar do tempo, a própria modificação do osso vai dando novas formas ao osso, tá bom? Internas, tá? Isso aí, né? Porque você tem um padrão externo, que obviamente, digamos, osso do fêmur, a clavícula, omoplata. Então, cada um dos ossos tem um padrão genético que é dado exatamente pela própria estrutura, tá bom? Desses ossos. Então, com isso, com o caminhar, o que vai acontecer? Você vai ter uma reestruturação, uma remodelação de todos esses eventos localizados dentro do próprio osso. Então, o osso vai mudando a sua forma em função disso. Por isso, a plasticidade que a gente falou lá no interior. E aqui, de novo, aquela figurinha que eu estava mostrando para falando de vocês. Osteoblastos, regiões mais periféricas, tá bom? Regiões exatamente que estão na periferia do tecido ósseo. Com o passar do tempo, vão migrando para o seu interior, onde o osteócito vai se isolar numa caverna, né, numa estrutura, numa casinha lá, exatamente rica nas suas paredes de quê? De cálcio, tá bom? E é claro, de virtude do quê? Da calcificação. E é claro também, outra coisa que é interessante nessa foto, que eu estou vendo aqui agora, que vale o comentário, vamos dizer, se a gente estivesse falando isso aqui de um osso jovem, os eventos de cartilagem vão sendo substituídos. Lembra que eu te disse que o indivíduo na fase adulta ele já trocou exatamente o quê? Todo aquele esqueleto cartilaginoso para o esqueleto, exatamente o que? A base de cálcio, é isso aqui. Você vai exatamente calcificando, a cartilagem vai sendo removida, reabsorvida com o passar do tempo, né? Essas estruturas proteicas, né? Glicoproteicas, vão sendo reabsorvidas pelo corpo, e é claro, com isso substituídas por quê? Por cálcio. Então, esse cálcio vai ser exatamente fruto para dar essa matriz, essa estruturação do próprio quadro, né, estrutural desse tecido ósseo. Tá bom, meninos? E daí? Vem os osteoclastos. Os osteoclastos são importantes nesse papel. E por que são importantes, professor? Porque esse papel exatamente... Lembra que eu te falei que o osteoclasto o tempo todo vai mudando
usei um termo, de mudar a posição da matriz. Como assim? Ele vai quebrando, ele quebra mesmo, ele consegue dissolver essas estruturas de cálcio, tá bom? E, consequentemente, mudando essas posições. Ele pode exatamente remover partes exatamente dos sais de cálcio e reposicionar em outras partes. Então, por isso, essas aberturas vão até mudando de posições. É como se fosse uma caverna, pensando numa caverna, e você estivesse exatamente mudando as paredes da caverna. Essa seria a ideia. Então, o osteoclasto vai quebrando isso aí, tá bom? Vai fazendo com que ache exatamente que modificações dessas estruturas e, consequentemente, tem um papel importante em função disso. E uma coisa que é interessante nisso também, tá bom? Eles são derivados exatamente das linhagens que você teria macrófagos, tá bom? Ou seja, células fagocitárias. As mesmas linhagens que formam lá os chamados monócitos, tá bom? Para quem for estudar depois tecido sanguíneo, imunologia, vai ver que existem os monócitos. Os monócitos exatamente vão ser o quê? Serão as células que vão sofrer diferenciação e formar os macrófagos, que são células ativas, né, que fazem fagocitose, tá bom? Vão fazer exatamente toda a reabsorção óssea. E depois disso, eles sofrem um processo de morte celular, o que a gente chama de apoptose. Para quem não viu ainda imuno, vai ver depois, apoptose é o quê? Morte celular programada. A célula chega a um certo período que ela para e morre. O quê? Completou o seu ciclo de vida. Tá bom? Então, isso vai fazer com que você tenha uma célula bastante ativa em função disso aí, tá bom? Você simplesmente vai ter esses eventos todos associados exatamente a essas lacunas, onde você vai ter vários tipos aí. Eu falei exatamente em alguma, vou falar em outras aí, né? Uma delas é o que eu chamo de lacunas de Hall-Ship, que exatamente são depressões que você vai ter aqui. Então, você vai ter várias depressões, cavidades, na matriz oral não é lisinha, tá bom? Ela tem diversas alterações em função disso. E é claro, diversos eventos hormonais vão também auxiliar nisso aí, tá bom? Nesse processo de reabsorção óssea. Entra, por exemplo, o paratormônio, formado pelas glândulas paratireoides, tá bom? São quatro estruturas localizadas em frente à glândula tireoide, bastante importante nessa participação exatamente esses eventos de reabsorção óssea, tá bom? Junto com outro hormônio também da própria tireoide, tá bom? Que é exatamente as chamadas células C da tireoide que produzem calcitonina. Ah, mas a tireoide não produz lá T3 e T4? Produz, mas além disso, produz também a calcitonina, que é um importante hormônio nesse metabolismo cálcio. Então, o tempo todo, garotos, uma coisa que vocês têm que lembrar também é que a ideia de ser fornecimento de cálcio, tá bom? Em função do trânsito. Então, o cálcio o tempo todo faz um trânsito de fora para dentro do que? Do osso. Então, do osso, esse cálcio é jogado na corrente sanguínea e levado para diversas partes do organismo. Então, você tem uma troca constante, um trânsito constante desse banco, né, dessa reserva, que é o esqueleto, em direção ao sangue. Então, o sangue vai captando esse cálcio que vai circulando e ele, por sua vez, é mandado por diversas células em função disso. Com isso, meninos, vocês têm o quê? Uma grande importância, exatamente porque não tem o quê? Uma deposição fixa do cálcio lá no esqueleto, nos ossos, tá? Você vai ter exatamente o quê? Entrada e saída constante do quê? Dos eventos de cálcio de dentro do esqueleto. Então, com isso, o esqueleto ele vai para o sangue e volta. Então, fica no trânsito o tempo todo. Para onde? Diversas células. Como eu falei para vocês, a gente vai falar dentro em breve de células musculares, mas elas não contraem, elas não conseguem se mover se você não tiver exatamente o quê? A questão do cálcio. O cálcio é essencial para uma contração muscular. E é claro, eventos coagulatórios, que eu vou comentar um pouquinho, só brevemente, né? Não vou entrar em todos os detalhes, mas quando eu falar exatamente da medula óssea vermelha, eu vou comentar um pouco sobre essa questão da coagulação. O evento coagulação não pode acontecer se você não tiver cálcio. Tem que ter cálcio. Sem cálcio, não funciona o sistema. E é claro, tudo isso aí é auxiliado pelos eventos de paratormônio e calcitonina, perdão. Em função disso aí. Esses dois hormônios são essenciais para isso. Um proveniente da glândula paratireoide e outro proveniente da glândula tireoide. Perguntas, comentários, etc, turma?
Não, professor, estamos aqui em silêncio porque está tudo tranquilo até agora. Então tá bom. Está tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. E pra Por gente enquanto não, professor. Por enquanto, não. Tá bom. Então quer dizer que se eu for até 1h da tarde, não tem problema, ver se a gente arruma alguma dúvida, né? Aqui tá lá. Tá certo. Então, meninas, só pra gente se despedir, que depois eu vou conversar com os outros garotos, aquilo que eu falei para vocês, ó. Você tem exatamente um trabalho contínuo entre os 3 tipos celulares principais do tecido ósseo. Osteoblastos, como células jovens, tá bom? Que vão exatamente, lembre-se que elas vão ser provenientes exatamente de células mesenquimais, e com isso vão ser células mais jovens, então vão ter hiperatividade em função disso aí. Com o passar do tempo, elas se transformam exatamente em osteócitos, elas organizam essas caixinhas aqui, representam exatamente o que? A matriz óssea, a matriz cálcica. Então, o tempo todo, você está formando essa matriz, tá bom? Está trabalhando, um trabalho contínuo para isso. O osteócito representa exatamente essa maturidade, que elas vão ter aí, elas vão se isolando, tanto que elas vão se fechando, né? Dentro da estrutura, formando aquelas casélulas, né? Então, com isso, elas ficam lá e morrem ali, e depois são reabsorvidas. E, por último, você ainda tem o osteoclasto. Lembra da história lá do martelo? Olha o patinho aqui com o martelo. Exatamente favorecendo o quê? Quebrando essa matriz, remodelando ela, reposicionando certamente essa questão aí das estruturas de quê? Dessas estruturas cálcicas, né? Essa matriz, ao longo de todo o tecido ósseo em si. Perguntas, comentários, etc, etc, etc. Pesada turma, querida turma. Não? Tá tudo bem? Então tá bom. Acho que hoje a gente fica por aqui. Acho que hoje tá bom. Eu preciso conversar aqui com o Gabriela e com... Cadê o Maurílio? Tá aqui, Maurílio. Prontinho. Tudo certo então, meninos? Não esqueçam. Dona Ana Carolina, Dona Bárbara, Dona Senhor Bruno, Dona Gabriela, Lopes, Simas, Gabriele, Souza agora também, Jamile, Lucicleide, Maria, Carla e o senhor Maurílio que chegou agora. Os senhores terão não, tem, já está lá. Unidade 1, sessão 2, pós-aula. Favor olhar lá, existe uma atividade aguardando os senhores lá. Então, por favor, já viu? Que bom que já viu. Agora que já viu, Jamile, manda bronca. E a mesma coisa para os seus outros colegas, inclusive os ausentes, os que não acordaram, ficaram aí na ressaca cívica. Então, com isso, meninos, favor, mandar um recado para eles, mas também, se não quiser mandar recado, também está tudo certo, porque já está gravado, já está documentado, já está tudo aqui. E quero o meu trabalho sem prorrogações no dia 15 até meio-dia. Não é 15 de dezembro, não. É 15 de setembro. Não esqueçam disso. Tá bom? Mais alguma coisa? Tudo certo? Maurílio e Gabriele me aguardem aí. Então vamos lá. Dona Ana Carolina, Dona Bárbara, Senhor Bruno, Dona Gabriela Lopes, Gabriela Simas, Gabriele Fica, Jamile, Lucicleide, Maria Carla, Maurílio. Excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Para o senhor também. Boa semana, Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigada. Todo mundo acordadinho, coisa bonitinha. Pronto, bacana. Bons estudos. Abraços a todos. Vamos lá, meus queridos novatos, vamos conversar. Então, como é que tá o AVA? Me conta aí. Vai bem, obrigado? Não, né? Tá funcionando. Tá? O meu tá. Bacana. Seu Maurílio, tá aí na área? Opa, tô sim. Pronto, bacana. Tá funcionando o AVA? Ok, tudo ok. Então, viva. Então, só tem uma coisa aqui para falar com vocês. Veja, certamente já começamos as aulas, já tem algumas semanas, mas nada que a gente não corrija aí a questão. Deixa eu ver se já está aberto aqui, que senão eu vou mostrar um negócio para vocês. Tem uma página, tá? Que certamente, toda vez que o AVA abre para vocês que são mais novos, ele abre a partir com as gravações da aula de agora, né, de hoje, né? Ele não vem com as aulas antigas. Não sei como funciona muito bem, alguns aparecem, outros não aparecem. Mas, por via das dúvidas, o que eu faço? Deixa eu carregar aqui. Deixa eu só tirar essas páginas aqui. Aqui. Pronto.
Deixa eu partilhar uma coisinha aqui com vocês. Vamos lá, Gabriel Maurílio, peraí. Eu vou partilhar aqui a tela do meu computador. Estão vendo a tela do meu computador, meninos? Oi, professor. Estão vendo a tela do YouTube, da minha página? Sim. Sim, estou vendo. Ah, estão vendo que aqui tem um monte ó, de aulas, tá bom? Diversas. Todas elas aqui em verdinho. Isso aqui é a página do YouTube que eu criei para vocês, tá? É uma página onde eu edito as aulas, tá bom? Como as aulas antes dessa história do Teams, elas eram editadas e nós postávamos. Então, o que eu fiz? Eu resolvi manter essa aula, essa página. Essa página aí tem pelo menos, sei lá, 190, não sei quantos vídeos aí, tá bom? E basta vocês se cadastrarem. Qual é a ideia? Deixa eu mostrar qual é a ideia, que eu já vou te responder agora. Qual é a ideia dessa página? A ideia é a seguinte. Dia 23, 17... Aqui, pronto. Noturno matutino. Pronto. No dia 18 de agosto, nós tivemos a aula inaugural. Tá? Então, nessa aula inaugural, certamente, dei todos os detalhes, falei várias coisas aqui. Deixa eu até... Vou deixar ela aqui sem som, só te mostrando algumas coisas. Falei de diversas questões, pontuação, etc. Maurílio é da casa, você... E você, Gabriel, você chegou agora? Como é que está a tua vida? Você veio transferida? Eu cheguei agora porque o meu curso no início não tinha formado turma. E aí eu tive acesso agora ao AVA essa semana. Essa é a minha primeira aula que eu estou assistindo. Ah, você é primeiro semestre, não é isso, mano? Esse é o primeiro semestre. Pronto, então pronto. Melhor ainda. Se Maurílio já sabe exatamente o que é da casa, que tem que assistir, você mais ainda. Essa aula inaugural é essencial. Por quê? Ela vai te explicar a pontuação, ela vai te explicar exatamente qual é o tipo de disciplina que você está, a híbrida, por que é híbrida. Fala exatamente de diversos... Aqui, ó. Fala exatamente de como vai ser essa grade, tá bom? A grade, exatamente como vai ser cada um dos tópicos. Eu estou exatamente aonde? Nessa grade 1, tá? Então, ele vai entrar na 2, 3 e 4. Todos os nossos temas estão aqui. Fala exatamente como é a pontuação, a avaliação continuada. Eu explico tudo isso lá. Então, por isso é importante vocês poderem entenderem. Inclusive, o que são as atividades transversais, desafio nota máxima, eu expliquei tudo isso aqui. Vocês devem, é importante que assistam esse vídeo, para não ter surpresas lá na frente, porque eu dou todos esses recados, o menino não assiste. Daqui a pouco fala, professor, mas eu passei. Quando eu vou ver, não fez atividade, não fez outra, fez uma, não fez outra. Aí eu falo, assistiu o vídeo? Não. Então aí não posso obrigar. Mas tudo isso está aqui, tá bom? Explico como essa pontuação transversal, assista para poder entender isso aí, tá? Fala com todos os detalhes e... Cadê? Expliquei também como é que a aula prática online, eu expliquei isso também. E fala em... calendário de provas também está aqui, tá bom? Todas as provas até o final, a prova final, ou seja, tudo que tem relacionado ao curso, a disciplina de morfofuncional, tegumental, locomotor, reprodutor, está aqui. Inclusive, você vai utilizar isso para as suas outras disciplinas, tá? Também vão ser os mesmos detalhes. Então, favor, se cadastrar aqui na página depois, tá? Professor, mas lá no AVA aparece essa aula, tá? Tudo bem. Mas a anterior, como eu te falei, às vezes não vai aparecer. Eu mando os PDFs dos slides? Mando. Tenho o hábito de postar os PDFs dos meus slides. Mas sempre digo uma coisa, Maurílio e Gabriele, assistam a aula, porque vocês têm que fazer isso que os meninos estão fazendo. Eu vou, pergunto, eles vão, estou com dúvida, eu vou lá e volta, fica esse ping-pong. Porque uma aula ao vivo, tudo bem, os outros não apareceram, vão poder assistir, vão, mas a interação é que é o essencial. A graça, a coisa toda é interagir comigo, exatamente me perguntar, senão vira a aula exatamente EAD, aí não funciona, exatamente você fica uma aula gravada. Vai poder acompanhar, vai, mas às vezes vão ter dúvidas. Com as meninas, professor, eu te perguntei isso naquela última vez. Eu falei, eu lembro e tal. Então, esse ping-pong é importante, é aí que você vai aprendendo. Então, é essencial que comece assistindo essa aula inicial aí. Então, não esqueça. Uma outra coisa. Entra lá, o YouTube é Marcos, com C-O-S, tá bom? Abraão, A-B-R-A-H, entre dois As, tá bom? Tá?
aí se cadastra lá e você vai ter acesso às outras. Foram 3 aulas anteriores aí que são importantes também. Inclusive, meninos, que explica o que está faltando, né? Vocês vão ver o que é tegumento. Mas aí eu explico o que é tecido epitelial, tem uma aula de tecido epitelial de conjuntivo e cartilaginoso. Então é importante que vocês assistam para pegar agora o segmento, para ir para a óssea e depois a gente entrar em locomotor. Tá claro? Me fiz claro? Tem alguma coisa que queiram perguntar? Ou então, se assistirem o vídeo, surgir alguma dúvida, pode voltar semana que vem e me perguntar, que estou aqui à disposição. Estou aqui para isso. No caso, eu tenho que assistir as últimas 3 aulas que eu perdi. Só foram 3 aulas, né? São exatamente, até te falo, você vai ter aí as aulas, tua primeira aula foi no dia 18, a outra foi no dia 25. Pois é, não foram nem 3, foram 2. 18 e 25, porque dia 8 você está aqui. Ah, não, perdão. Para tudo. 18 e 25 primeiro. São 3 aulas. São 3 aulas. Tá bom? E a questão das atividades? As atividades, o que acontece? Os meninos, e acho que vocês também vão ver lá na planilha de vocês, que eu tinha dado 600 pontos. Esses 600 pontos exatamente vão ser, digamos assim, conseguidos agora. Tem uma atividade exatamente onde? Unidade 1, seção 2, tá? Que é sobre tecido, certamente sobre tegumentar, sobre disciplina. E aí vocês vão estar lá com o material disponível exatamente para isso. Então, por favor, fazer essa atividade. Não esquece, tá? Essa atividade é essencial para que você faça exatamente para conseguir os 1000 pontos aí, tá? Que é atividade única, tá? Para a primeira parcial. E aí depois, continua. Só isso. Então só tem essa atividade para fazer agora, né? Então eu tenho que estudar os assuntos anteriores e fazer essa atividade até dia 15. Isso. Esse é o teu dever de casa. Exatamente o que você acabou de dizer. Até dia 15. Eu quero isso até dia 15, meio-dia. E uma coisa que você vai ver eu falando no vídeo é uma das poucas coisas que realmente eu cobro. Tempo, prazo. Você pode ir. Ah, não, dia 15 é com cara de dia 30. Não existe. Né? Então é dia 15. Então, dia 15, prontinho. Bom, assim? Entendido, galera? Tá. Entendido, Maurílio? Você que está caladinho aí? Entendi, professor. Pronto. Se está positivo, operante, garotos. Alguma coisa mais? Quer esclarecer alguma coisa? Gabriela, perdão, chama Gabriela. Gabriela e Maurílio. Querem falar, perguntar alguma coisa? Só agradecer, professor. Nada. Aqui a família é grande, tá tudo certo. Estamos aqui para acolher. Mas, ó, e se eu entender lá o vídeo, alguma coisa, não deixe de me perguntar, tá bom? Me pergunta semana que vem que eu tô aqui para isso. Tá bom? Certinho. Forte abraço a vocês, bons estudos, fiquem bem, tá bom, meninos? Valeu, você também. Tá bom, muito obrigada. Valeu, Maurílio. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bem-vindos. Tchau. Tchau.